Olá, bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoas lindas. Terça-feira, dia 12 de novembro, finalzinho de ano, finalzinho de 2024. Bora chegar. Vamos chegando. Vou enviar aqui a setinha para informar que estamos online. Bom dia, Samuca. Vamos enviando aqui. Como é que vocês estão? Preparados, preparadas para mais um dia? Hoje é o melhor dia das nossas vidas, gente. O ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. Então, só por hoje. É hoje, né, que nós podemos fazer o nosso melhor, amar e ser amado, corrigir a rota, né? Estamos aí no finalzinho de ciclo, fazer um balanço, o que deu certo, o que não deu certo nesse ano. Bom dia, Samuca, enviamos aqui. Gente, hoje nós vamos falar sobre duas figuras mitológicas que estão no nosso inconsciente coletivo, de todos nós, né? Quem aí nunca ouviu falar da Medusa e da Fênix? Então eu vou contar a história, né? Aqui, lógico, de uma forma bem resumida, tanto da Medusa quanto da Fênix. E depois nós vamos fazer aí uma comparação, né? Nós vamos ver o que a gente está escolhendo para as nossas vidas, né? Seguirmos ali o mito da Medusa ou seguirmos o mito, né, da Fênix, né? A mitologia, ela nos traz, né, contos. Bom dia, Lelete. Bom dia, Lu. A mitologia, gente, ela nos traz ali através das histórias, né, dos mitos, arquétipos que falam muito ao nosso inconsciente. Então, aquelas histórias ali, né, elas estão representando, é lógico, de uma forma alegórica, mitológica, metafórica, a nossa condição humana, né? Os deuses do Olimpo, que aqueles deuses são muito mais humanos, né, do que deuses, apesar deles terem poderes. Se a gente for estudar, aquilo ali fala muito da nossa própria personalidade como seres humanos, né? Então, para quem sabe a história da Medusa, o que a gente sabe da Medusa? Que é uma mulher, né, ali uma persona com a cabeça lotada de víboras, e quem olha para ela, deixa eu só acender, não sei se a luz, acendi. E quem olha para Medusa é petrificado, né? Vira uma estátua ali, vira uma pedra. Só que acho que muitos de nós não sabem, né? Eu até pouco tempo eu não sabia, e agora eu tenho estudado mais de arquétipos, e eu fiquei sabendo que a Medusa, ela era uma sacerdotisa do templo de Atena. Sim, uma sacerdotisa belíssima, maravilhosa. E as sacerdotisas de templos, elas eram invictas, né? Elas tinham que ser intocadas, elas eram virgens. E essa sacerdotisa, né, que depois se tornou a Medusa, ela foi violada por Poseidon. E a Atena ficou, bom dia, Rê, seja bem-vinda. A Atena ficou com muita raiva, porque é como se tivesse imaculado o templo dela. E só que a sacerdotisa não era uma deusa, né? Era uma sacerdotisa. E Poseidon é um deus. Então Atena foi medir forças com quem? Com a sacerdotisa. E ela a amaldiçoou, né? Ela amaldiçoou aquela sacerdotisa que foi violada por Poseidon e a tornou a Medusa. Aí vocês podem pensar assim, nossa, Andréia, quanta maldade, né? Gente, às vezes o que a gente vê através dos nossos olhos e da nossa percepção é um fractal, é um fragmento. E eu tô falando isso, falando da nossa vida, tá? E às vezes a gente se sente injustiçado e tal, mas o que eu vou fazer com isso, né? O que aquela sacerdotisa que foi amaldiçoada por Atena e se tornou a Medusa,
né? O que ela poderia ter feito? Vamos pensar aí, depois a gente volta nesse assunto. O que ela poderia ter feito? Porque ela aceitou aquela maldição. Ela se tornou um ser perverso que se comprazia em petrificar as pessoas. Ela se recolheu a uma caverna, né? E as pessoas que chegavam ali, né, que ela tinha contato, ela petrificava, ela amaldiçoava, ela se tornou uma pessoa extremamente, vamos colocar com a palavra dos tempos de hoje, amarga. Ela se tornou uma pessoa má, ela queria vingar em Deus e no mundo tudo o que aconteceu ali com ela, né? Ela sair daquele cargo de sacerdotisa, né, do templo de Atena, né, uma mulher ali maravilhosa, para virar aquele monstro que ela virou, né? E aquela energia dela, né, fez aquela maldição entrar, porque ela se tornou rancorosa, ela se tornou vingativa, ela odiou aquela situação, mas ela não fez nada que pudesse atirar dela, entende? O que ela fez foi potencializar aquela situação. Ela tomou para si aquela maldição, né? Ela também se amaldiçoou, ela entrou naquela energia daquela maldição. E quantas vezes nas nossas vidas nós nos recebemos maldição? Mesmo quando o outro não quer nos amaldiçoar, né? Qual que foi? Vamos dar aqui alguns exemplos. Às vezes, os cuidadores ou os pais falam assim, não, mas você é burro demais, você não aprendeu, você é burro demais, você não aprendeu isso ainda. Você não vai aprender nada, desse jeito você não vai dar nada na vida. Não falam por mal, às vezes eles estão querendo chamar a nossa atenção, às vezes eles estão querendo que a gente desperte, que a gente estude mais, que a gente se esforce mais, que a gente preste mais atenção. Mas às vezes aquilo é tão cruel, né, pra gente ali, pro coração, principalmente das crianças, né, que é como se aquele sonho ali, ele fosse se apagando, né, como na Medusa, aquele sonho de ser sacerdotisa, de ficar no templo de Atena, né, e a gente ficasse com aquela maldição, você não aprende. Às vezes o que o nosso inconsciente fica é assim, você não vai dar nada, você é burro, você é burra, você não aprende. Eu sei que são coisas fortes, gente, mas eu tô falando isso para quê? Para que você identifique quais são as suas crenças. A gente precisa parar, anotar as nossas crenças e validá-las. Isso aqui é isso mesmo? Eu sou isso mesmo? Eu tenho esse comportamento aqui mesmo? Né? Eu estou ratificando isso aqui? Ou isso aqui é só uma crença? Não tem fato que comprove isso aqui? E aí a gente vai liberando, vai deixando essas crenças morrerem. A gente não aceita a maldição e não sai por aí vingando no outro, né? Como a Medusa fez. Então, a gente precisa trabalhar com a nossa mente para validar se o que eu acredito é isso mesmo, se tá ok, se tem fatos que comprovem aquela fala, porque uma fala sem fato, gente, é só um boato, é uma inverdade, é só a opinião do outro. Mas às vezes a gente embarca, como a Medusa embarcou, naquela maldição e trouxe para ela, né? Até que ela teve a cabeça decepada. Os guerreiros iam lá, né, para matá-la, e ela tinha prazer em olhar para eles e petrificá-los. Então veja quanta maldição, de uma primeira maldição, quanta maldição não foi se passando ali, né? Quantas coisas ruins não foram acontecendo por causa de um primeiro ato, né? Aí você fala assim, nossa, Andréia, mas o que ela poderia ter feito? O que ela poderia ter feito, gente? Todas as coisas que aconteciam, né? Sempre tinha algum outro Deus para poder ajudar, às vezes não curava, mas para poder amenizar, né? Tem várias histórias de contos ali, né, da mitologia, onde conseguiu, né, com a busca, conseguiram um atenuante, uma resolução ali, às vezes não da forma, para voltar para a forma original, mas alguma coisa que atenuasse, mas não foi isso que a Medusa fez. A Medusa incorporou a praga, a Medusa incorporou um ser demoníaco. E muitas vezes a gente faz isso, a gente incorpora a praga nas nossas vidas, a gente incorpora a maldição e a gente vive disso. E aí lá na frente as pessoas podem até pensar, nossa, bem que falaram, né, lá atrás, que isso aí não ia dar nada. Gente, quem é que não dá nada? Nós todos somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente só não vai
né, dar bons frutos ou sermos bons frutos se a gente não quiser, né? Só que a gente às vezes aceita as maldições, às vezes a gente se amaldiçoa. Outro dia eu estava perto de uma moça e ela falou, de 10 frases que ela falou, 9 foram mal dela. Como que uma pessoa, né, vai poder ter sucesso na vida, em qualquer empreendimento que ela fizer, seja do mais simples ao mais sofisticado, se ela se amaldiçoa o tempo todo? Se a palavra falada dela, a energia da palavra dela é só contra ela, é impossível, gente, é impossível, né? Porque os deuses, né? Deus, né? Só tem um Deus único, né? Eu tô falando, os anjos, os arcanjos, né? A espiritualidade está aí para nos ajudar. A fonte emana pra gente, jorra pra gente o tempo todo. Mas a nossa parte, eles não podem fazer. Né? É quebrar o nosso livre-arbítrio. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Se eu me amaldiçoo o tempo todo, o que eu sou? Uma medusa, né? Ai, André, mas ali você não está petrificando o outro. Será que não? Será que a minha energia não está tão densa ali que eu estou trazendo, sim, um mal-estar para o outro? Né? Então, vamos ficar aqui com essa parte, né, da nossa conversa de hoje, a parte da Medusa. A Medusa era uma sacerdotisa, né, que foi violada por Poseidon, e Atena ficou com muita raiva porque o templo dela foi violado, o templo de Atena, e ela jogou essa maldição sobre Medusa, mas a Medusa acoplou aquilo, né? Ela se prendeu na raiva, na ira, no ódio e queria vingar em Deus e o mundo, petrificando as pessoas, né, com aquelas víboras na cabeça. Ela não buscou uma forma de se livrar daquela maldição, de fazer diferente, né? Ela incorporou aquela maldição, né? E se tornou um ser demoníaco. O que é um ser demoníaco, gente? O que é um ser diabólico? É aquele que está afastado de Deus. Porque quando a gente está próximo da fonte, nós somos fonte, né? Nós somos luzes. Mas quando a gente está muito afastado, a gente vai para quê? Para a treva, para a sombra, né? Então, ela acatou aquela maldição. E dela, ela se tornou, sim, uma maldição, né? Até que foram vários guerreiros, até que um conseguiu decepar a cabeça e acabar com aquele mal, aquela maldição que se tornou, né? Então, trazendo para o nosso dia a dia, quais são as maldições, quais são as pechas que nos colocaram e que nós acatamos, e que nós aceitamos, que nós trouxemos para o nosso íntimo, né? Que nós nos tornamos aquilo que o outro falou. Porque se foi só uma frase, um boato, uma inverdade, a gente precisa checar isso. A gente precisa checar o que valida essa crença. Porque se ela não tem um fato que a valide, é só uma crença limitadora, é só um aprisionamento, é só uma grade, né? Mesmo que seja invisível. E aí a gente olha agora para a Fênix, a grande e poderosa ave, que quando está ali no final de um ciclo, quando se sente totalmente acabada, destruída, quando ela vê que está perto da morte, o que ela faz? Ela faz um ninho. Ela faz um ninho e incendeia o próprio ninho. E ela renasce dessas cinzas. Ela renasce dessas cinzas. Quantas vezes, gente, a gente precisa deixar morrer um ciclo? Quantas vezes na nossa própria vida a gente morre e renasce? Né? Quantas vezes a gente tem que se reinventar, tem que se refazer? Quantas vezes a gente está só o caco, só o pó, né? Mas a gente pode renascer como a Fênix. Essa mitologia, né? Ela é usada desde o Antigo Egito, né? Também na Grécia, várias. E olha para você ver onde que chegou. Todos nós aqui, né? Latino-americanos, brasileiros, conhecemos esse mito, né? Então é porque ele tem força, né? Nós conhecemos a Fênix e às vezes a gente fica preso na medusa, às vezes não queima aquela maldição, a gente não destrói ela, a gente não faz ela virar só cinza pra gente renascer, pra gente recomeçar, pra gente refazer. A gente fica como a esposa de Ló, que quando Sodoma e Gomorra, que estava só a maldição também, que estava um lugar perdido, um lugar de desorientamento, um lugar de maldição, um lugar de pornografia. E aí aquele lugar precisava acabar, mas a família de Ló era justa. Então falou assim, não, vocês podem sair, né? Saiam que o negócio aqui vai pegar.
E aí, quando eles saem, ela fica ainda, né? Porque ela era daquele lugar. Ló não era, mas a esposa era, né? Ele se casou com ela lá. Então, ela olha para trás e ela tem apego àquilo, né? E ela já tinha sido avisada, né? Lógico, gente, que isso tudo é metáfora, mas ela olha para trás e fica paralisada, ela se congela olhando para o passado. Quantas vezes nós nos congelamos olhando para o passado? A gente não queima o passado como a fênix, que fala assim, eu tô perto de morrer. Se eu não me livrar disso aqui, eu vou morrer. Eu vou morrer, tá pesado para mim. Eu tô aqui no último grau das minhas forças. E aí ela faz um ninho, ela incendeia o ninho e ela renasce totalmente jovem. Ela sai daquilo que tá a matando, né? Que está a envelhecendo, que está a destruindo a sua vitalidade, perdendo, fazendo que ela perca com as suas forças, e ela renasce. Quantas vezes nós precisamos renascer na nossa vida? E às vezes fala assim, nossa, André, mas eu tenho que morrer para isso? Às vezes a gente precisa deixar morrer o ego, às vezes a gente precisa deixar morrer o apego, às vezes a gente precisa deixar morrer as nossas crenças, às vezes a gente precisa deixar morrer uma personalidade que não vai nos levar para o sonho, para os nossos sonhos, para o que a gente deseja, né? E a gente cria um novo avatar, né? Todas as vezes, gente, às vezes vocês podem pensar assim, Andréia, mas isso é impossível. Não. Quando nós nascemos, a gente não sabia caminhar. O bebezinho, ninguém falou para ele, falou, olha, caminha não que vai dar ruim, você não vai conseguir. O bebezinho caía, levantava, engatinhou, foi tendo força nas perninhas, né? Foi no tempo certo, ele foi mudando ali as fases. Daí a pouco já estava correndo para lá e para cá, às vezes trombava, às vezes caía, né? Não tinha ali o sistema, né? Porque às vezes até 5 anos que estava formando ali toda a mielinização dos nervos, né? Mas o bebezinho acreditou que ele pudesse andar. Quando a gente entra na escola, a gente não sabe ler nem escrever. Então, já é um novo avatar, vocês concordam? Né? Sai de um não alfabetizado para um alfabetizado. Então, todas as vezes que a gente vai aprendendo, nós vamos nos tornando um novo ser. Né? Eu não sou mais aquele ser lá de trás que não sabia ler e escrever. Hoje eu sei ler e escrever. Então, gente, a cada conhecimento, a cada passo que a gente vai dando, autoconhecimento, né, a gente vai se tornando uma nova pessoa, né? E isso também com as coisas que nos incomodam. A gente não precisa de ficar com isso o resto da vida. Isso não quer dizer que a gente vai chutar o balde para tudo, mas é com discernimento, como aquele bebê que começou a engatinhar, depois foi andar, depois já estava correndo, andando de bicicleta, né, nadando, indo para a escola, voltando da escola. Então, nós temos a chance, a oportunidade de mudarmos o nosso ser, o nosso próprio avatar, quantas vezes a gente quiser, e que seja limitado às vezes, sempre para o bem maior, né? A gente não precisa ficar na treva, na maldição, na caverna escura lá, como a Medusa ficou. Foi uma escolha dela. Tinha outros deuses no Olimpo. Ela poderia simplesmente ter buscado uma outra saída, uma outra alternativa, alguém que a pudesse ajudar, mesmo que ele não conseguisse quebrar a maldição inteira de Atena. Ela poderia ter feito diferente, mas não. Ela se prendeu, né, e se amaldiçoou, ela compactuou daquela maldição. Então, o convite para hoje é: anota as suas crenças, anota tudo que vem aí na sua cabeça, né? Às vezes você está passando aí por um momento de dificuldade financeira e pode vir para você assim aquela crença: dinheiro não dá em pé, né? Dinheiro é difícil, você tem que suar muito, você tem que transpirar muito, não é para todo mundo, né? Dinheiro é sujo. Você acredita nisso? Que dinheiro é sujo, que dinheiro não chega para todo mundo, que dinheiro não dá em pé, né? Você acredita
que você não tem condição de chegar, de ir além de onde você já foi até hoje? O que está te prendendo nesse lugar que você está, seja emocional, seja mental, seja financeiro, seja no seu relacionamento afetivo, amoroso? Qual é a construção que não te serve mais, que às vezes você precisa lá para pegar uma britadeira, né? Um martelo e ir destruindo mesmo essa construção para você reconstruir? Qual é a área da sua vida que está descompensada, né? Onde que você está? Onde que a sua energia está sendo minada? Se você não olhar para isso, você vai perder a chance que a fênix se dá todas as vezes que ela está acabada, destruída, que ela vê que ela não tem mais força. Ela vai para o ninho e incendeia aquele ninho e renasce. Então, às vezes a gente precisa reconstruir, né? Queimar essas crenças, esse passado, né? Sair daquela condição da esposa de Ló, de ficar paralisada, né? Virar uma estátua de sal olhando para o passado, porque aquele passado não era nem tão bom assim. Aquele passado estava condenado, mas ela se voltou para o passado. Ela se hipnotizou, né? Ela se congelou naquele momento, naquele ponto, e ficou ali, olhando, e perdeu a oportunidade de sair daquele lugar que estava amaldiçoado com a sua família, né? Com o seu marido, com as suas filhas. Ela preferiu, né, ali de uma forma talvez bem inconsciente. Só um minutinho, gente, deixa eu pegar uma cachorrinha que tá correndo pra lá e pra cá. Aqui, pra quem não conhece, essa é a Sol. A Solzinha, ela já não enxerga, então ela fica às vezes correndo e ela fica se batendo aqui, então aí a gente tem que acudi-la. Mas ela vive muito bem, graças a Deus, ela anda a casa toda, mas tem hora que ela escuta um barulho assim externo, né? E aí ela fica oriçada. Gente, eu espero que, né, tenha feito sentido para vocês, né, saber mais aí, porque a mitologia, ela é muito humana, né? Ela retrata muitas faces da nossa psique, né? Os deuses do Olimpo, se a gente for ver, eram deuses que faziam, brigavam, né? Que às vezes se vingavam, que tinham raiva. Então, não são deuses, né? De verdade. Deus é um só, né? A fonte é uma só. Mas eles são arquétipos que falam a nossa psique, né? São deuses humanos, né? Como Jesus diz pra gente, vós sois deuses. Então, eles estão muito próximos da gente. A gente estudar sobre a mitologia, a gente vai ver o quão atual é, né? E o quanto que a gente pode aprender, né, com aquelas situações e com as nossas escolhas. Porque muitas vezes a gente age no piloto automático, de forma inconsciente, mas a gente querer ficar numa condição, né, de raiva, de ira, de ódio, que todo mundo que chega perto da gente é amaldiçoado, como a Medusa fez, né? Como foi a escolha dela, é muito pesado. Aí você pode falar assim, nossa, André, ninguém faz isso. Será que não? Será que se você pensar um pouquinho mais, você não vai ver que muitas vezes a gente faz isso, às vezes não o tempo todo, mas a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente é aquele espantabolinho, né? A gente está tão mal-humorado que a gente chega e traz uma energia super densa para o lugar. Às vezes a gente não se corregula, autorregula antes, né, de estar com o outro. Às vezes a gente está tão hipnotizado ali por uma raiva, por uma mágoa, que a gente não é luz, a gente quer apagar ali às vezes a luz do outro, né, com as nossas brigas, com a nossa raiva, né? Então é para pensar, porque às vezes a gente perde a oportunidade de ficar quietinho, de nos recolhermos, de queimar aquele mal pela raiz, às vezes ali, né? De sermos a fênix que renasce, que ressurge, que se revigora.
Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Eu espero que tenha feito sentido e eu espero que todo mundo saiba aí quando a gente está sendo hipnotizado, quando a gente está só olhando para trás, que a gente não fique como a esposa de Ló, paralisada, olhando para aquilo que não é bom, né? Que a gente olhe para frente e perceba todas as oportunidades que virão, né? Todas as oportunidades, todas as chances que tem do presente indo para o futuro, né? O passado, a gente já sabe como que ele foi, né? E o que foi possível. Se a gente fica olhando para o passado, a gente vai paralisar, vai virar uma estátua de sal e vai perder a chance, né? De fazer algo diferente, mesmo que tenha sido passado, tenha sido um bom passado, é óbvio que a gente pode fazer um futuro melhor ainda, né? O que tá bom pode virar ótimo, né? Mas desde que a gente olhe, né? Daqui do presente para frente e não fiquemos aí emaranhados com o passado. O passado serve de lição, né? Serve de aprendizado, de experiência. Para quê? Pra gente fazer melhor, pra gente cometer novos erros, se for o caso. Ai, André, mas eu não quero cometer nenhum erro. Ai, não tem jeito, viu, meu amor? Porque nós somos humanos, então nós vamos cometer erros sim, né? Nós vamos, às vezes, passar lá naquele lugar que a gente passou uma década atrás, mas eu espero que a gente passe uma oitava acima, que a gente passe de uma forma diferente e que a gente saiba, né, sair daquele lugar de uma forma mais autêntica, mais espontânea, com mais alegria, né, e com uma resposta melhor, né, porque você só é aprovado naquilo que você é testado. Então, nós vamos ser testados, vez ou outra nós vamos ser testados e está tudo bem. E aí a gente vai subindo as oitavas, né? A gente vai subindo aí os degraus da vida com alegria, com amor. Meus amores, dia 23/11, nós vamos ter aqui o encontro de delicadeza, o encontro de refazimento, de alegria, né? De um olhar carinhoso e gentil para si mesmo, né? Um encontro também onde a gente vai soltar aí tudo que não foi bom, né? Em 2024, né? Eu sei que vai estar aí um mês mais ou menos antes do Natal, mas a gente sabe que no final do ano, né, se a gente deixar para fazer esse encontro em dezembro, todo mundo tem muito compromisso, muitas celebrações, e é ótimo celebrar, a gente tem que celebrar mesmo com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos, né, com as pessoas queridas, a gente tem que celebrar as nossas vitórias. Então, é isso. Se você sentir esse chamado no coração de estar conosco aqui, né? Nós vamos ter a Mari Valentim, que é arteterapeuta, nós vamos construir um gnomo, colocando as nossas intenções para o nosso próximo ano. Eu acho que vai ser um encontro, assim, amoroso, gentil, acolhedor. Tô fazendo de tudo aqui, eu e a Mari, para ser esse encontro, assim, mais gostoso possível, né? Com cheirinho de casa de vó, com bolinho, pão de queijo. Então, se vocês sentirem esse chamado, nós ainda temos algumas vagas, né? Graças a Deus, logo que a gente lançou, várias pessoas aderiram. E é isso, temos ainda algumas vagas. Se você sentir esse chamado, me chama, né, no WhatsApp ou aqui no direct, pra gente fazer a sua inscrição e estarmos juntos e juntas no dia 23/11. Maravilhoso dia para vocês, é uma alegria, né, esse bate-papo, essa interlocução. E todas as vezes que eu estou falando, eu estou aprendendo, né, e aí a gente vai crescendo juntos. Um beijo, tenham um lindo e maravilhoso dia.